Você entrou na sala. A pessoa do outro lado perguntou: "Então, me fala um pouco sobre você." Você sabia a resposta, tinha ensaiado. Sabia exatamente o que queria dizer. Mas a voz saiu diferente, mais fina, mais rápida, ou quase nenhuma. O raciocínio que estava lá na véspera sumiu. Você passou os próximos 20 minutos tentando se recuperar de um início que não foi o que você queria. Respondendo certo, talvez, mas não do jeito que mostra quem você realmente é. E depois, no caminho de volta para casa, veio a replay automática. Cada momento que poderia ter sido diferente. Cada frase que saiu errada. A sensação de que perdeu não por falta de competência, mas por causa de algo que não consegue controlar. Esse vídeo não é sobre como ser confiante numa entrevista. Não vai pedir que você se acalme ou respire fundo e entre sorrindo. Isso você já tentou. O que a gente vai ver hoje é por que a preparação tradicional falha especificamente para quem tem timidez extrema. E o que é diferente na preparação que leva em conta o que realmente acontece no seu corpo quando alguém está te avaliando. Antes, durante e depois. Com passos que partem de onde você está, não de onde você deveria estar. A maioria das pessoas com timidez extrema se prepara muito para entrevistas. Pesquisa a empresa, anota respostas para as perguntas mais comuns, ensaia na frente do espelho ou com alguém de confiança, dorme cedo na véspera, chega com antecedência e trava mesmo assim. Não por falta de esforço, não por falta de conteúdo, por uma razão específica que quase nenhum conselho sobre entrevistas menciona. Porque quase nenhum conselho sobre entrevistas foi escrito para quem tem timidez extrema. A preparação tradicional prepara o conteúdo. O que você vai dizer? Como vai estruturar as respostas? Qual a história certa para cada pergunta? O problema é que quando o sistema nervoso entra em modo de ameaça, e numa entrevista para quem tem timidez extrema ele entra, o acesso ao que foi ensaiado fica comprometido. Não desaparece completamente, mas fica mais difícil. Como tentar lembrar o nome de alguém enquanto alguém grita no seu ouvido? O cérebro tem uma hierarquia de prioridades. Quando percebe ameaça, e ser julgado por um estranho que decide se você vai ter renda, é exatamente o tipo de situação que o cérebro de quem tem timidez extrema classifica como ameaça. Ele redireciona recursos. A parte que processa a linguagem de forma fluida, que acessa a memória de longo prazo, que regula o tom de voz, todas ficam em segundo plano. A prioridade é sobreviver à situação. Isso não é fraqueza, não é falta de preparo. É o sistema nervoso fazendo o trabalho que aprendeu a fazer, em contextos que para ele parecem perigosos. O resultado é conhecido. Voz que treme. Branco na resposta mais simples. Vermelhidão que você sente antes de controlar. Respostas que saem truncadas, aceleradas ou curtas demais para mostrar o que você realmente pensa. E depois, a frustração de saber que sabia a resposta, que tinha se preparado, que o problema não foi incompetência. Então a pergunta real não é: como me preparar melhor para o conteúdo da entrevista? A pergunta é: como preparar o sistema nervoso para que o conteúdo que você já tem consiga aparecer? Essa é uma pergunta diferente. E tem uma resposta diferente. Mas antes de chegar nela, a gente precisa entender o que acontece especificamente no corpo durante uma entrevista. Porque é esse entendimento que torna o protocolo que vem depois mais do que uma lista de dicas. Torna ele algo que faz sentido de dentro para fora. Vamos nomear o que você provavelmente já sentiu, mas talvez nunca tenha visto descrito com precisão. A entrevista começa, ou às vezes começa antes, na sala de espera, quando você olha para a porta e o coração já acelera sem ter feito nada ainda. Quando o cérebro percebe que está numa situação de avaliação social, ele ativa um sistema que foi muito útil em outros contextos ao longo da evolução humana e que, numa entrevista de emprego, atrapalha mais do que ajuda. A frequência cardíaca sobe, a respiração fica mais superficial, os músculos tensionam, o fluxo sanguíneo se redistribui, menos para o córtex pré-frontal, que é onde acontece o raciocínio elaborado,
mais para os sistemas de resposta rápida. É por isso que a voz treme. A laringe tem músculos pequenos, sensíveis à tensão, que respondem antes de você perceber o que está acontecendo. Não é nervosismo visível que você escolheu mostrar. É o corpo executando um protocolo que não pediu licença. Pensa numa situação parecida fora da entrevista. Você já teve aquele momento em que precisava dizer algo importante para alguém? Pedir um favor? Dar uma notícia difícil? Se defender de algo injusto? E na hora, as palavras não vieram do jeito que você tinha preparado? Que saíram em ordem errada, ou não saíram? Não foi falta de vocabulário. Foi o sistema nervoso redirecionando recursos. Na entrevista, esse mecanismo é amplificado. Porque não é só uma situação social. É uma situação onde alguém tem poder sobre algo que importa. Renda, oportunidade, prova de que você consegue. Para o cérebro de quem tem timidez extrema, que já aprendeu ao longo dos anos que situações de avaliação são perigosas, essa combinação ativa o sistema de ameaça com mais intensidade do que a maioria das pessoas experimenta. E tem mais uma camada. Quando você percebe que está ficando vermelho, ou que a voz tremeu, ou que a resposta saiu truncada, o próprio ato de perceber isso vira uma segunda fonte de ativação. Você não está mais só respondendo à pergunta, está respondendo à pergunta e monitorando o próprio desempenho e tentando esconder os sintomas ao mesmo tempo. 3 processos simultâneos. Com o córtex pré-frontal já parcialmente comprometido. É muito. Para qualquer pessoa seria muito. Para quem tem timidez extrema, é o motivo pelo qual sair de uma entrevista com a sensação de que não mostrou quem é, se repete com uma regularidade que dói. Não é frescura, não é fraqueza, é um mecanismo. E mecanismo conhecido, pode ser manejado. O que vem a seguir é exatamente isso. A entrevista não começa quando você entra na sala. Começa 2 dias antes. E entender isso muda o que vale a pena preparar. A preparação de conteúdo continua sendo necessária. Conhecer a empresa, ter respostas estruturadas para as perguntas mais comuns, saber o que quer comunicar sobre sua experiência. Isso não muda. O que muda é o que vem junto com isso. Primeiro, exposição antecipada graduada. Nos 2 dias antes da entrevista, pratique o estado físico da entrevista, não só o conteúdo. Isso significa falar em voz alta, de pé, para uma câmera de celular ou para um espelho, respondendo às perguntas mais prováveis. Não para gravar e assistir depois analisando cada erro. Para treinar o corpo a produzir fala em condição de observação. A câmera ativa, em nível baixo, o mesmo sistema que a entrevistadora ativa. Treinar nesse estado reduz a distância entre o estado de ensaio e o estado real. Segundo, na noite anterior, pare de ensaiar. Não revise mais. O conteúdo já está lá, mas revisão não adiciona, só aumenta a ativação ansiosa. O que você pode fazer? Uma atividade física leve, dormir no horário, comer antes de sair de casa no dia seguinte. Não são dicas de bem-estar genéricas. São ações que afetam diretamente o baseline de ativação do sistema nervoso no momento da entrevista. Os primeiros 2 minutos da entrevista são os mais críticos. Não porque definem o resultado, mas porque definem o estado em que você vai passar o resto dela. Quando você se sentar, antes de responder qualquer coisa, há uma coisa que pode fazer que custa 0 e tem efeito fisiológico real. Uma expiração longa e lenta antes de começar a falar. Não uma respiração profunda performática. Uma expiração. Soltar o ar devagar, mais do que normalmente. Isso ativa o sistema parasimpático e reduz ligeiramente a frequência cardíaca. Segundos. Não resolve tudo, mas baixa o baseline o suficiente para que o que vem depois seja um pouco mais acessível. Segundo ponto durante a entrevista. Permita pausas. A maioria das pessoas com timidez extrema fala rápido quando nervosa. Para acabar logo, para não dar tempo do silêncio parecer vazio. O silêncio de 2 segundos antes de responder não é sinal de que você não sabe. É sinal de que você está pensando. Entrevistadores experientes sabem distinguir os dois.
E para você, esses 2 segundos podem ser a diferença entre uma resposta truncada e uma resposta que representa o que você realmente pensa. Terceiro, se a voz tremer no início, continue. Não pare para comentar. Não se desculpe. A voz que treme no início de uma resposta sob pressão é muito mais comum do que você imagina. E ela tende a se estabilizar nos segundos seguintes, à medida que o sistema nervoso percebe que a ameaça não se concretizou. Parar para comentar que está nervoso redireciona a atenção da entrevistadora para os sintomas. Continuar permite que os sintomas passem. A entrevista acabou. E vem a replay, aquele ciclo automático de revisão de cada momento que poderia ter sido diferente. Esse ciclo tem função. O cérebro está tentando aprender. O problema é que, sem intervenção, ele aprende a coisa errada. Aprende que a situação foi perigosa, que o desempenho foi um fracasso, que da próxima vez o medo vai ser ainda maior. O que interrompe o ciclo? Escrever, logo depois da entrevista, 3 coisas que foram conforme o planejado. Não para negar o que não foi bem, para dar ao cérebro dados reais, em vez de só os dados negativos que ele seleciona automaticamente. Uma resposta que saiu completa. Uma pergunta que você entendeu e respondeu. O fato de ter chegado e entrado. Qualquer coisa real. Parece pequeno. Não é. Se você quer sair desse vídeo com algo concreto na mão, um checklist das 3 fases para levar no dia da entrevista, mais um roteiro de preparação emocional detalhado para os 2 dias antes, tem um guia que preparei exatamente para isso. É específico para quem tem timidez extrema. Não ignora o que acontece no corpo. Parte daí. O link está na descrição. Tudo o que foi dito até aqui reduz a probabilidade de travar. Não zera. E parte de ter um plano real para entrevistas é saber o que fazer quando trava. Não só o que fazer para não travar. Porque quem entra numa entrevista achando que se preparar significa garantir que não vai ter nenhum momento difícil, está se preparando para um padrão impossível. A preparação que a gente viu hoje não é a mesma que você tentou antes. A anterior preparava o conteúdo. Essa prepara o sistema nervoso para que o conteúdo apareça. São coisas diferentes. Mas mesmo com essa preparação, podem acontecer momentos de trava. E o que você faz nesses momentos importa tanto quanto o que faz antes de entrar. 3 situações específicas, e o que fazer em cada uma. Branco na resposta. A pergunta chegou e a resposta sumiu. O que funciona? Deixe eu pensar por um segundo. Uma frase curta, calma, que compra tempo sem criar desconforto. 2 segundos de silêncio depois dessa frase parecem naturais. 2 segundos de silêncio sem ela parecem eternos. Para você, não necessariamente para a entrevistadora. Mas a frase também regula você. Nomear que está pensando ajuda o córtex pré-frontal a retomar o controle. Voz que falha no meio de uma resposta. Engole a saliva. Faz uma pausa natural. Continua de onde estava ou recapitula em uma frase. Não comenta. Não se desculpa. A entrevistadora está ouvindo o conteúdo. Você está o único monitorando o sintoma com essa intensidade. Pergunta que você não entendeu. Peça para repetir. Pode reformular essa pergunta? Ou, quer dizer em relação a qual situação especificamente? Não são sinais de que você não é inteligente. São sinais de que você está presente na conversa o suficiente para querer responder com precisão. Entrevistadores experientes interpretam assim: travar não encerra a entrevista. Uma entrevista é uma conversa longa. O que você faz depois de um momento ruim importa mais do que o momento ruim em si. E ter um plano para os momentos ruins, em vez de só um plano para os bons, é o que diferencia a preparação de quem entende o próprio mecanismo da preparação, de quem finge que ele não existe. Para quem quer sair daqui com algo para usar nos próximos dias, o checklist completo das 3 fases e o roteiro de preparação emocional estão na descrição, num guia feito especificamente para quem tem timidez extrema. A gente cobriu bastante coisa hoje. Por que a preparação normal falha? Porque prepara o conteúdo sem preparar o sistema nervoso. O que acontece no corpo durante uma entrevista? E por que isso não é fraqueza nem defeito? É um mecanismo que tem lógica própria.
Um protocolo de 3 fases: antes, durante e depois. E o que fazer quando trava mesmo assim? Porque ter um plano de recuperação é tão importante quanto ter um plano de performance. Se você levar uma coisa desse vídeo, que seja essa. A entrevista não é um teste de quem você é. É uma situação com um mecanismo conhecido. E mecanismo conhecido pode ser manejado. Não perfeitamente, não da primeira vez, mas progressivamente, a cada entrevista que você faz, sabendo o que está acontecendo no seu corpo e o que fazer com isso. A preparação que falhou antes não falhou porque você não tentou. Falhou porque ninguém te contou que preparar o conteúdo sem preparar o sistema nervoso é como tentar empurrar uma porta que abre para dentro. O esforço estava certo. A direção estava errada. O desafio desta semana, se você tem uma entrevista chegando ou quer se preparar para quando chegar, é um só. Grave a si mesmo respondendo uma pergunta de entrevista em voz alta, de pé, para o celular. Uma vez. Não para analisar, para treinar o corpo a produzir fala em condição de observação. Parece pequeno. É o primeiro degrau do protocolo. E é exatamente por ser pequeno que é o lugar certo para começar. Você não precisa virar outra pessoa na entrevista. Precisa chegar com o sistema nervoso um pouco menos ativado do que chegou da última vez. E um pouco menos do que isso na próxima. Degrau a degrau. Só esse degrau, não o próximo.